Humanidade de Cristo. Ok, então vamos lá, a humanidade de Cristo. Ele fala várias questões aqui concernentes à humanidade de Cristo. Primeiro, que seu nascimento foi virginal. Naquela época, as meninas casavam por volta dos 15 anos de idade, no primeiro século, as meninas judias, tá? O pensamento era simples, tá? E a expectativa de vida não era muito alta. Então, quando as meninas menstruavam, e elas não menstruavam tão cedo quanto hoje, elas já estavam hipoteticamente prontas para casar, porque já estavam prontas para procriar, tá bom? Já eram moças, né, como a gente chama hoje, tá? Elas já eram, assim, mulheres prontas para casar. E o noivado de Maria com José, a Bíblia diz que Maria estava noiva de José, é um termo difícil de traduzir, porque o noivado do primeiro século em Israel era bem diferente do noivado do século 21 no Brasil. O noivado pode ser desfeito aqui sem maiores consequências, dependendo do que foi investido, de como foi gasto, se o casal já tem casa, carro ou alguma coisa assim, de quanto tempo estavam juntos. Mas o noivado aqui no Brasil não é considerado divórcio, legalmente falando. Em Israel era. O noivado já era compromissado para casar mesmo, tá? Só que não podia ter intimidades, diferente aqui do Brasil, no meio geral aí do mundão, tá? Ok? Então, Maria estava noiva de José, só que o noivado era com mais compromisso do que o noivado aqui no Brasil, e ela parece virgem. Quando Maria se dispôs, quando o anjo falou para ela que ela ia engravidar do Espírito Santo e tal, que ela se dispôs a isso, ela estava colocando em xeque a sua própria vida. Porque se uma mulher fosse apanhada em adultério, um homem também, só que eles não faziam valer a lei quando era para homens, né? A lei de Levítico 20:10, Levítico 20:10, tá? Que falava que tinha que ser apedrejado, tanto o adúltero quanto a adúltera. Então, se uma mulher aparecesse grávida antes de casar, ela estava sujeita a morrer por apedrejamento. No entanto, como ela sabia que o que está sendo gerado nela era do Espírito Santo, ela se dispôs, ela colocou a própria vida em risco para engravidar de Jesus Cristo. Outra questão interessante é que desde o começo, desde a primeira promessa em relação ao nascimento virginal, ao nascimento de Jesus, nota-se que seria virginal. A primeira promessa na Bíblia é uma promessa chamada messiânica, uma promessa a respeito de Jesus, e se encontra em Gênesis 3:15. Lembram o que é que diz? Vocês que são crentes, vejam aí, por favor. Gênesis 3:15. Pode ler com calma, tá? Para entender. Porém, inimizade e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou a sua semente. Ok, mas a mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. A palavra semente em grego, vocês sabem como é? É a palavra esperma. Esperma significa semente. Semente, qualquer tipo de semente, tá? A palavra semente. É claro que se trata de uma linguagem figurada aqui, é um eufemismo, porque o homem não tem uma semente literal, né? Tem sêmen. Então, desde Gênesis 3:15, nós vemos o indício de que o nascimento de Jesus seria sem a participação masculina. É da semente da mulher, não é da semente do homem. Tá bom? É sem a participação masculina. É claro que isso não ficou claro, é claro que isso não ficou óbvio quando Deus falou inicialmente essa condenação para o homem e tal, que Deus saiu dando as condenações aí em Gênesis 3, né? Depois do pecado. Não ficou claro. A revelação é progressiva, lembra? Deus foi aclarando mais o que ele queria dizer, até chegar no ápice em Apocalipse.
mas aponta para o nascimento virginal. Então Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, nascimento virginal. Outra questão aqui é que nas religiões pagãs, eles inventam mentiras para que os fiéis sejam convencidos, ludibriados na verdade, de uma maneira irracional. Por exemplo, lá em Éfeso, tinha a deusa Diana, ou Ártemis, como queiram, que era a deusa da fertilidade, e havia uma imagem de Ártemis de 18 metros de altura, né, já falei disso aqui. Ela desceu do céu, segundo os Efésios, prontinha. Isso é irracional. Eu conheci um homem no interior aqui da Paraíba, que ele dizia que a Bíblia era uma invenção dos crentes, mas ele também dizia que a Bíblia veio na boca de um jacaré. Não dava para conversar com ele não, né? Ele odiava crente, né? E eu ia pregar lá na única igreja que tinha lá. Era um distrito ali perto de Guarabira. É um distrito, hoje tem uma igreja boa lá. E são 3 ou 4 ruazinhas. E quando a igreja chegou lá, enfrentou muita oposição. Mas Deus abençoou de uma forma tremenda. Eu preguei muitas vezes lá, fui muitos finais de semana lá. Eu e alguns colegas seminaristas na época, né? E a gente enfrentava esse tipo de oposição irracional. Quando o bezerro de ouro saiu do fogo, né? O que é que Arão falou? A gente jogou, Moisés, esse ouro aqui no fogo, a gente não fez esse bezerro, a gente só jogou os brincos, as pulseiras, os colares, o fogo deu esse ouro. Jesus não, ele nasce sem queimar etapas, ele nasce da barriga de uma mulher, ele nasce, embora o nascimento seja virginal, Maria perdeu a virgindade apenas no parto, ela não perdeu a virgindade antes, porque ela não foi relação sexual, tá? Ele nasce e o parto de Jesus doeu, e ele deve ter chorado como qualquer bebê, e o cocô de Jesus cheirava mal, e o xixi também, e ele mamou, e quando Maria deu à luz, ela menstruou, porque é assim que acontece, tá bom? Tudo foi naturalmente, não houve uma queima de etapas, tá bom? Número 2, fraquezas e limitações humanas. Jesus possuía um corpo humano, uma mente humana, alma e emoções humanas. Eu estou indo em todas as letras já. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano, muitos deles, né? Então vamos lá. Jesus é 100% homem e 100% Deus. É importante fazer essa distinção aqui. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% os dois. Então, o corpo de Jesus, ele tinha um corpo humano, com 2 bracinhos, 2 perninhas, aquele bebezinho bonitinho. Bebê é tão bonito quando nasce. Eu sempre achei bebê quando nasce. Não, assim que mais feio do mundo. assim que nasce, geralmente vai ficando bonitinho, geralmente. Se ficar bonito demais bebê, quando nascer vai ser feio, quando crescer vai ser feio. Vamos lá. Então Jesus tinha um corpo humano mesmo, há textos bíblicos que mostram isso, né? Ele possuía uma mente humana. Lá em Lucas capítulo 2 mostra que ele crescia em sabedoria, ele ia aprendendo, ele aprendeu a falar como qualquer criança, ele aprendeu a andar como qualquer bebê. É possível que ele tenha levado algumas quedas quando estivesse aprendendo a andar, tá bom? Ele não nasceu e foi levitando, como o pessoal diz que Frei Damião andava não, né? Minha avó já falecida, e minha avó Noêmia já falecida, e outras pessoas da idade dela, minha avó morreu em dezembro com 87 anos, se não me engano. Pessoas assim, octogenárias, que eram bem católicas, minha avó foi bem católica, mas graças a Deus se converteu, acreditavam que o Frei Damião não andava, flutuava. Vocês conhecem essa tradição, né? E diz que ninguém conseguia acompanhá-lo. É claro, todo mundo estava a pé e ele estava de carro, né? É muito simples, não dá para acompanhar, não dá, né? O carro não cansa, né? Mas em relação a Jesus não há esse tipo de coisa. A Bíblia mostra que ele foi uma pessoa normal, tá bom?
Então ele cresceu, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. No Evangelho de João, nós percebemos a surpresa dos inimigos de Jesus quando dizem que, como ele sabe dessas coisas sem ter estudado. Não é que Jesus não estudou, é que ele não estudou na escola dos fariseus, ele aprendeu em casa, mas ele estudou, tá bom? A crítica não é porque ele não estudou, senão eles não o criticariam, eles o elogiariam. Ele nem estudou e sabe, olha aí, mas eles estão criticando Jesus, tá? Como é que ele sabe dessas coisas se não estudou conosco? Porque eles achavam que eram os detentores do conhecimento, né? Ele tinha um corpo humano, uma mente humana, possuía alma e emoções humanas, tá? Tem 2 versículos aqui, João 12, 27, né? Agora está angustiada a minha alma. E João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Então Jesus chorou, ele se alegrou, ele se entristeceu. Tem um texto bíblico que diz que ele exultou no Espírito Santo. Lembra que exultação é aquela alegria de ganhar na mega da virada sem ter jogado, né? Ele chorou, ele se entristeceu, tá bom? Ele possui alma e emoções humanas. Ele se indigna, né? Lembrem de alguma situação que Jesus ficou irritado, indignado. Quando chegou no templo, ele derruba as mesas dos cambistas e ele diz que vai destruir o templo. Eles vão destruir o templo e ele vai levantar em 3 dias. Ok? Então ele se indignou também, cansou, teve sede, bebeu água, fome, né? Provavelmente no jejum que ele faz logo no começo do seu ministério, ele está bebendo água, provavelmente, porque o texto de Mateus diz que Mateus 4, né? Quando ele terminou, ele tinha fome. Não disse que ele tinha fome e sede. Então provavelmente estava bebendo água porque ele estava no deserto, né? E no deserto, né? O jejum de Moisés e de Elias também foram 40 dias. Foram jejuns totais, sem nada. Só que Moisés estava na presença de Deus. Elias estava na presença de Deus também. Jesus estava sendo tentado pelo diabo e estava no deserto, tá bom? Muitas pessoas próximas a Jesus consideravam-no apenas humano. Pessoas que não creram, né, na sua divindade. Ou seja, elas viram o corpo de Jesus. O apóstolo João começa a primeira carta dizendo que ele tinha um corpo, né? O que nós vimos, o que nossas mãos apalparam. João encostou a cabeça no peito de Jesus, né? João pegou Jesus, abraçou. Judas beijou o rosto de Jesus. Uma mulher pecadora derramou perfume nos pés de Jesus e secou isso com os cabelos, ou seja, ela tinha um cabelão, né? Ou seja, Jesus tinha um corpo também, não era espírito, né? Apenas um espírito. No começo da igreja surgiu uma heresia chamada gnosticismo. A palavra gnose em grego significa conhecimento, e os gnósticos diziam que tinham o conhecimento, que era um conhecimento superior ao dos apóstolos e da igreja, e que ninguém tinha aquele conhecimento a não ser eles. Eles diziam, entre outras coisas, que eles diziam que a matéria é má. Como a matéria é má, o pressuposto errado, né? Então Jesus não pode ter vida em corpo, porque Jesus é bom e a matéria é má. De onde eles tiraram que a matéria é má? Da filosofia grega. Então, se a matéria é má, pressuposto errado, Jesus é bom, pressuposto correto, logo Jesus não pode ter vindo em corpo humano, conclusão errada. Mas se Jesus não veio em corpo humano, ele não morreu na cruz. Se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E a conclusão paulina é 1 Coríntios 15. Se Jesus Cristo não morreu na cruz e não ressuscitou, ou se ele morreu e não ressuscitou, todos que creem na ressurreição dele permanecem nos próprios pecados. Então vejam como um pressuposto errado na teologia, em qualquer ciência, na verdade, né, vai levar ao erro.
Ok? Alguma questão aqui? Terceira questão: impecabilidade. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Amém? Ok. Ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus diz isso. E também os evangelhos mostram isso, né? Mateus e Lucas mostram a tentação, como é que foi. E eu pergunto para vocês, vocês vão ter que justificar a resposta, tá bom? Jesus Cristo poderia ter cometido pecado? Sim ou não? Por quê? Poderia no sentido que ele teria a opção de pecar? Não, ele poderia ter consumado o pecado. Pecado é efetivamente. Sim ou não? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Não. Se Jesus tivesse pecado, quem é que ia justificar se ele era o próprio Deus? Boa questão. Prefere não comentar? Eu acredito que não, porque ele veio para salvar os pecadores. Se ele pratica o pecado, como ele vai justificar-se diante de nós? Porque assim, eu não sei também que a gente diz que Jesus padeceu de todas as tentações que nós padecemos também. Eu não vejo a diferença. Mas tem um texto que fala sobre isso. Então, se ele conseguiu suportar, tudo bem. É a questão que ele é Deus, tá? Mas certo. é meio estranho pensar Deus falhando na criação que ele conhece. Entendi. Mas quer falar? Eu também acho que não. Ele teve um livre, como ser humano, ele tinha o livre-arbítrio, né? De pecar ou não. Sim. Mas ele, como Deus, aí ele não pecou. Quer falar? Então, eu também chego a essa conclusão de que era impossível que Jesus cometesse pecado, tá? Primeiro porque, por esses argumentos que vocês falaram, muito bem colocados, tá? Mas eu acho que ainda tem um argumento principal. Esses estão corretos. O argumento principal é que ele, sendo Deus, não podia mudar a sua natureza, né? Talvez até tenha sido isso que a Dani falou em outros papos. Qual é que você falou mesmo, que eu não lembro? Foi bom, mas eu nem lembro. Não, porque se ele veio para justificar os nossos pecados, para ser o espírito dos nossos pecados, criar os nossos pecados. Certo. Quem o espiaria seria o próprio Deus. Ah, sim, sim. Né? Quem iria Justificá-lo. sofrer pelo pecado dele, né? Seria no lugar dele. Ok, muito bem. Ok, dito isso, tá? Realmente esse é um ensinamento bíblico de que Jesus não poderia ter pecado, ele não pecou e nem poderia ter pecado. Mas as tentações não foram virtuais, tá bom? Foram reais, foram fortes, e ele não suportou as tentações apenas pelo fato de ser Deus, tá bom? Ele foi tentado em tudo, como Deus e como homem, mas a Bíblia diz que Deus, só um minutinho, Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago diz isso. Outra questão, antes de a Dani falar, segura aí, Dani, não esquece não, é que não dá para nós separarmos as duas naturezas de Cristo, tá bom? Não, aqui ele foi Deus, aqui ele foi homem. Ele foi os dois o mesmo tempo, a vida toda, tá bom? Quero que vocês tenham isso em mente também. Diga, meu irmão. O texto que fala que ele foi tentado está lá em Hebreus 4:15. 4:15, lê, por favor. Tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Tentado em todas as coisas. Então, não há tentação que Jesus não tenha passado. Eu acho que é aquele outro texto que diz: não sobrevém sobre nós tentação que não seja humana. Sim. Mas no meio dela, Deus dá o escape. Sim. Eu acho que é para já falar, ligar essas duas coisas, porque Jesus passou por isso. Então, Sim. você vai poder conseguir passar. Só que lá, a gente tem uma natureza pecaminosa. É bem mais difícil da gente
evitar o pecado. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais tendemos a pecar menos. Sim, é isso mesmo. Vamos ficando mais santos. Ok, muito bom. Vou pular para o número 5, tá? Fomos o 3 e o 4 já, tá? 5. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Ele dá 4, 5, 6, 7 razões, né? Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? A. Para possibilitar uma obediência representativa. Então o homem veio e obedeceu a Deus, Jesus Cristo, tá bom? B. Para ser um sacrifício substitutivo. Alguém tinha que morrer no nosso lugar. A gente precisava que alguém morresse, e Jesus foi o que morreu. Tá tudo na apostila, tá? C. O que é que diz aí? C. Para ser o único mediador entre Deus e os homens. E aí nós vemos em 1 Timóteo 2,5 que Portanto, não só Deus, não só mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus, homem. ok? O papel que o pastor exerce na igreja evangélica não é semelhante ao papel que o padre exerce no catolicismo, não é. Porque no catolicismo o padre é o sacerdote, os fiéis são leigos, leigo que significa povo. Hoje em dia a palavra leigo também significa aquele que não tem conhecimento técnico sobre aquilo, ou que não é especialista, né? Mas leigo na sua etimologia em latim quer dizer povo, né? A igreja católica dividiu o povo de Deus entre clérigos e leigos. No Novo Testamento e na fé cristã protestante, todos somos sacerdotes, baseados em 1 Timóteo 2,9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos reis e sacerdotes de Deus. Então o pastor, ou os pastores, são tão sacerdotes quanto qualquer um de nós, quanto o novo convertido. Só que ele foi também um líder que Deus escolheu para liderar o seu povo ali naquela congregação. Então, em termos de sacerdócio, ele não é mais do que ninguém. Ele é apenas o líder. E aí tem as responsabilidades pastorais sobre ele, de ensinar o povo, de aconselhar, visitar e oferecer o sacrifício do corpo de Cristo, o sangue de Cristo, discipular e disciplinar, tá bom? Mas em termos de sacerdócio, não. A oração do pastor não vale mais do que a nossa, ou de qualquer crente, tá bom? Só Jesus é o mediador. Letra D, por favor. Para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Ok, em Gênesis 1:28, Deus disse, né? Dominem a terra, sujeitem-a, né? Deus fica feliz quando nós tiramos recursos da terra, da criação como um todo, para o nosso benefício humano. Quando Deus vê o homem criando um avião, por exemplo, e sendo motivo de bênção, de transporte para tantas pessoas, tantos milhões de pessoas, talvez milhões de pessoas diariamente, né? Isso é muito bom, com os empregos diretos e indiretos, com os transportes o transporte de quem está pagando aquilo ali para usufruir. Quando o ser humano faz computadores para facilitar a nossa vida, ventiladores e tudo que nós fazemos para dominar a terra, nós estamos dominando a terra, tá? Só que o homem nunca conseguiu dominar a criação totalmente, a não ser com Jesus Cristo. Gruden diz no outro livro, até no livro que eu tenho na mochila, que quando nós compramos uma propriedade, um terreno, por exemplo, nós estamos de alguma maneira também imitando Deus, que é o dono de todo o universo, e agora nós somos o dono daquele terreno ali de 200 metros quadrados, 10 por 20, um terreno de 10 por 20 metros, né? 200 metros quadrados. Nós estamos imitando a Deus. Isso é bom. Deus vê isso com bons olhos, tá? Essa é a ideia. Não sei qual a opinião de Adeni sobre o assunto, depois ela pode se manifestar, mas sobre o que eu vou dizer agora, né? Porque você é geógrafa. Mas essa questão sobre o aquecimento global, há muitos estudiosos já hoje que mostram que na verdade é uma grande fraude. Não sei se você
Você também acha que é uma fraude? Não é só o aquecimento global, tem muitas questões Isso. por trás. Muitas. A escola tenta passar para as crianças que existe. Quando você chega na universidade, quando você vai pesquisar um pouco mais a fundo, você diz, puxa, isso não é real, isso não existe. O aquecimento global É só economia, né? uma questão econômica. E dizer que a geleira não. Aquelas imagens que mostram de 10 anos atrás. Conversa. É conversa. Porque sempre houve derretimento. Está derretendo e o mar vai avançando todo o Sempre Conversa. teve. As pessoas dizem que a barreira do Polo Branco Está caindo. hoje está caindo, tá caindo. Porque é feito, sempre vai, essa barreira vai cair. O solo dela se alimentar. Tem uma erosão marítima ali. O que é normal, ela vai cair de todo jeito. É um processo natural. Aí o pessoal, não é porque o mar está avançando. Não, meu irmão, o mar está avançando. Isso é um efeito natural de movimento de ondas, de maré. Se o mar está avançando aqui, ele está recuando do outro lado do mundo. Exato. Tá. Tem uma teoria que é chamada, que diz que o universo está se fechando, no mesmo pelo Big Bang explodiu, né? Uma bolinha explodiu, virou isso tudo. Tem uma teoria que diz que ele está, que agora eu não lembro. Encolhendo, né? Que ele está encolhendo e vai chegar até a bolinha que iniciou. Sim. Acho que é uma viagem. Mas tem um grupo de cientistas que defendem essa teoria. Tem gente que está defendendo agora que a Terra é plana, né? Você está por dentro desse debate? Não, mas eu até vi a pessoa dizer que a Terra é plana. Minha mãe, meu pai, meus avós diriam a uma pessoa dessa: você está ajudando para ficar burro, né? Acho que os pais de vocês também, né? Está ajudando para ficar burro, cara, né? Ok, então há muito mimimi hoje em dia, tá? Sobre essas questões climáticas, naturais. Vamos salvar as baleias. Não, vamos salvar o ser humano, né? A Terra está próxima do Sol, por isso que está tão quente. Entendeu? Olha, a cada 30 anos, em média, para se contabilizar o clima de uma determinada região. Então, os tempos mudam, porque o clima ele é contado a partir da repetição dos tempos atmosféricos, que é aquela coisa que agora está frio, daqui a pouco está quente. Só que as pessoas não entendem isso. Acho que é porque o aquecimento, porque engatou isso. O aquecimento global que está fazendo. Não, gente, é uma mudança de clima, isso é normal. Isso. A cada 30 anos isso é tanto que para definir o clima de uma cada área de sol, depois de 30 anos, acompanhando cada tempo atmosférico. Molion explica isso, né? Luiz Carlos Molion. Tem bons estudiosos, tá? Luiz Carlos Molion é o primeiro doutor em meteorologia do Brasil. Explica bem essa questão. Entre outros, tá? Bem, o ser humano foi criado por Deus e Deus nos deu a criação para que nós exploremos, tá bom? Então não tem problema caçar, pescar. Claro, há alguns períodos de reprodução, isso aí é verdade. Deixa reproduzir, depois pesca, depois caça, sei lá. Que hoje a caça é proibida. Aqui, né? Aqui é proibida. Em Goiás não é, lá no Pantanal. Eu acho que não deveria ser, tudo bem. Por exemplo, no sertão agora muito pirralha, eu tenho um tio que ele caçava, hoje não mais, né? Não pode caçar, mas ele caçava, ele já sabia a época de caçar, não era todo dia, em um período que poderia caçar. Só que hoje não pode pegar, tipo, lá hoje, Tejo, não sei o que Azul. Tejo é o pré-ar. não. É não? Tejo Azul. Aí outro? Eu não achava. É mesmo, é verdade. É Tejo Azul. Hoje quase não se caça mais de lá na minha cidade. Hoje quase poucas pessoas caçam, porque tem muito número desse tipo de animal. Passarinho, eu amava uma rolinha assada, mas não pode, é proibido. Outra coisa. A respeito da casa, eles primam aqueles que têm poucas condições. Quem tem a sua credencial para a caça. E se fosse proibido no Brasil, não era para existir fábricas, nem loja, nem venda. Você vai lá no seu dinheiro
loja em loja, caça e pesca. É. E ele está incentivando o crime, porque ele não foi É verdade, é verdade. Aí ele veio para você chegar lá, não, eu quero ser caçador de bicheiros. Não é proibido. Como é proibido? É. Proibido para mim? Quer dizer que o cara pode fabricar, vender, e vai matar o que? Munição? Caça e pesca. Eu gostaria que fosse, tá? Só se for. Bem, veja só, há alguns anos, sei lá, uns 4, 5 anos, houve a maior revolução aqui no Brasil e até um bando de marginais invadiram um laboratório lá no Rio São Paulo, não sei em qual das duas cidades, para liberar os cachorrinhos, os animais que eram usados, produtos cosméticos neles, né? Meu amigo, a gente vai usar hoje sem testar, vai testar onde? Né? É muito mimimi, mas vamos passar, senão a gente não sai mais desse tópico, tá? Jesus também, era necessário que Jesus fosse 100% homem para ser nosso exemplo e padrão na vida. Nós não teríamos uma meta, seríamos como Dilma, né? Sem uma meta. Ela acha que quando atingir a meta que ela não tem, ela pode dobrar, mas como é que pode isso, né? Pergunto para ela, eu não sei, tá? Pergunto para ela. Mas nós temos um padrão, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, inatingível nessa vida, mas ele é o nosso norte, tá bom? Letra F, por favor, alguém leia. Para ser o padrão do nosso corpo redimido. Ok, então algumas pessoas ressuscitaram antes de Jesus ressuscitar, no Antigo e no Novo Testamento, né? O filho da viúva de Sarepta, com Elias, teve um caso com Eliseu também. Depois de Eliseu morto, quando colocaram o corpo dele lá na vala, né? Foi mais ou menos isso. O corpo dele bateu no corpo de um rapaz lá que estava morto, o cara ressuscitou, né? Enfim, no ministério de Jesus teve algumas ressurreições, de Pedro também teve Dorcas, no ministério de Paulo teve Eutico. Ok. Eutico foi o que estava no técnico. Foi, caiu, lá em Éfeso, né? Então, mas todos eles morreram depois. Eles ressuscitaram com o mesmo corpo. E o corpo era igualzinho ao corpo deles antes de morrer. Era um corpo como o nosso. Quando Jesus ressuscitou, não foi assim. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Era um corpo com o qual ele podia se alimentar. E olha, eu nunca ressuscitei, mas ressuscitar deve dar uma fome danada. Porque em quase todas as aparições de Jesus, ele aparece comendo, né? Onde tem comida. Isso, é claro, não é somente porque ressuscitar deve dar fome, mas é porque a comida é o maior exemplo de comunhão entre os seres humanos em todo o mundo, em toda a história, né? Quando se reúnem para celebrar alguma coisa, mesmo a tristeza tem comida. Velório, se você for, eu não sei os velórios aqui, eu não fui tantos velórios em uma pessoa. Mas no sertão, seja onde for, nas cidades que eu já fui, velório, como eu já disse, eu gostava muito de terra, então eu ia até nas cidades vizinhas. Era farta a mesa, porque e eles não deixavam. Tinha café, tinha chá, tinha suco, refrigerante para quem queria. Era uma festa mesmo, festas. Entendi. Dependendo do defunto, era até festa, né? Mas era como se fosse uma festa. E até hoje tem essa tradição. É o costume lá, né? É o costume. Na Bahia eles bebem o defunto, né? Eles bebem com o corpo presente. Eles dizem que estão bebendo o defunto, né? Naquela novela, que não é da época, Renascer, né? Que morre o turco, que é o amigo de Antônio Fagundes, né? Que eles bebem o corpo do turco, né? Do defunto. E ele ressuscita, né? Ele acorda no meio da bebedeira. Isso aí eu deixo de vocês, né? Vejam só. Ao mesmo tempo que Jesus podia se alimentar, nós podemos também nos alimentar, só que com esse mesmo corpo ele podia atravessar paredes, porque os evangelhos narram alguns episódios que Jesus aparece quando os apóstolos estão a portas fechadas, então dando a entender que ele ressuscita, ele pode atravessar paredes. A pedra do túmulo de Jesus foi removida não para que ele passasse, ele não precisava daquilo, mas para que nós pudéssemos ver que não tem mais ninguém lá, tá? Ele podia ter atravessado aquela pedra lá. E aí quando vocês forem a Jerusalém, como eu espero um dia aí também, lembrem-se disso. Essa pedra foi rolada aqui pelos anjos, não para que o Senhor saísse,
porque ele já tinha vencido até a morte, não ia ser uma pedra que ia segurá-lo, mas para que nós possamos ver que não tem mais ninguém lá. Até porque não faria sentido. Como é que saberíamos que Jesus teria sido Isso. ressuscitado se um símbolo, porque a gente está tendo uma questão de símbolo. Isso, o túmulo vazio, Se o túmulo tinha fechado, se tivesse lacrado. Isso. Vejam só, foi escrito um livro chamado Em Defesa de Cristo, tá? Em Defesa de Cristo. Eu li esse livro em 2007, foi uma febre na minha igreja esse livro, um senhor leu, professor do jovem, do Igreja Nossa no Geisel, eu era da Igreja da Torre, ele passou para todos os jovens lá do Geisel, era um grupo pequeno, assim, de 9, 10 jovens, todo mundo leu, aí ele chegou me contando e contando a outro seminarista na época, que hoje é pastor, a gente leu, muita gente da nossa igreja leu, muitos amigos meus leram. É a história de um ateu, vale a pena mencionar aqui, tá? A história de um ateu cuja esposa se converte. Esse cara era advogado e jornalista de um jornal escrito lá nos Estados Unidos chamado Chicago Tribune, e ele quis mostrar para a esposa que o Cristo dela não havia ressuscitado, se é que ele existiu. Então ele fez uma pesquisa por conta própria ao longo de 21 meses, entrevistando os maiores especialistas lá do país em Bíblia e em teologia, que são todos protestantes. Alguns dos teólogos que ele entrevistou são pessoas que eu utilizo a literatura deles, tal, ainda hoje nas aulas, tal. Depois de 21 meses de pesquisa, fazendo perguntas de um ateu como ele era e obtendo respostas. Por exemplo, ele pergunta lá para um cara que é psicólogo, né, doutor em psicologia: Jesus não estava louco não quando afirmou que ele era igual a Deus? E aí, para um cara especialista nos evangelhos: os evangelhos não foram manipulados? Será que não dava para tentar manipular algumas profecias para que se cumprissem nele? Aí os caras: não dava, reprovando por A mais B, né? Depois de 21 meses, ele converte. Ele publica esse livro, e o nome do livro é Em Defesa de Cristo. Virou filme agora. E dia 27 de julho estará no cinema. Eu vou com a turma inteira lá do seminário, lá da Juvep. A gente quer pegar uma sessão, gente, assim. Tem no YouTube o trailer. Vale muito a pena. Eu já vi o trailer, me arrepiei agora de lembrar, porque o livro é escrito num tom policial tão gostoso que dá vontade de ler ele de uma tirada só. Eu não consegui ler ele de uma vez não, mas eu queria ter lido. Eu não consegui, porque é um pouco grosso. O filme é show de bola. Leve um amigo não cristão para o cinema para ver esse filme. Ele é pastor hoje, Lee Strobel é o nome do camarada, né? O filme ficou bem feito, eu acho, sabe? Procurem o trailer no YouTube, Em Defesa de Cristo. Procurem Em Defesa de Cristo, você vai achar. Jesus veio para ser o nosso exemplo e padrão na vida, ok? Letra F. Por favor, alguém me ajuda. Desculpa. Letra G. Para compadecer-se como sumo sacerdote. Ok. Ele é tanto o mediador como o sumo sacerdote. Lembrando que na religião judaica havia os sacerdotes que ministravam no templo, por exemplo, que era uma questão hereditária. Zacarias, o pai de João Batista, era um desses sacerdotes. Às vezes, o cara dava um turno e só dava outro turno lá no templo, porque na época do Novo Testamento tinha muita gente, depois de 30 anos, então o cara só dava 2 turnos a vida toda no templo. Num desses turnos aparece o anjo para ele e diz a questão de João Batista, ele fica mudo, tal, até o menino nascer. E havia um sumo sacerdote só, que era uma questão vitalícia. Só que na época de Jesus, desde a época depois de Davi, nós temos 1000 anos de Davi a Cristo, tá? 1000 anos de intervalo aí. Se for pela genealogia de Mateus, não dá para ser preciso não, porque tem lacunas ali, tá? É porque Mateus organiza para poder caber ali. É 3 sequências de 14, tá? Mas ele não coloca todo mundo não, tá? Todas as genealogias da Bíblia podem ter lacunas, tá bom? O propósito não é esse não. Enfim, então desde pouco depois de Davi, o sumo sacerdócio já estava corrompido. As pessoas podiam comprar e tal, tanto que na época de Jesus tem 2 sumos sacerdotes,
que é Anás e Caifás. Um é genro do outro, eu não lembro, nunca aprendi quem é genro de quem, tá? Mas não podia ter dois no exercício, não, só era um. Só que o cara era genro, né? O outro já estava velho, não, vem aqui, você vai ficar. Não podia ser o genro, também não podia, tá bom? Enfim, mas Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele que está diante de Deus ministrando, tá bom? Alguma questão aqui? Deixa eu contar coisa bacana, né? Olha, gente, tem um livro que, se vocês puderem comprar mesmo que vocês dividam no cartão, eu sei que a coisa não está fácil para ninguém, é a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, viu? Vale muito a pena. Ele é calvinista, eu não sou, né? Então tem muita coisa que eu vou discordar dele. Como é? Não tinha ficado claro, não? Ok, ainda bem, então significa que eu fiz um bom trabalho, né? Que eu defendi com igual paixão cada uma das visões, né? Enfim, mas vale muito a pena, viu? Nós estamos vendo aqui um resumo do trabalho dele. Então na sistemática ele argumenta, né? Eu comprei isso aqui agora, somos todos teólogos, mas é muito introdutório. Essas explicações de Grudem são até melhores do que esse livro aqui, mas está sendo bom. Acho que esse aqui não é muito grande o texto, ó, tem uma margem muito grande, tá? Mas dá para ler rapidinho, mas nem estou recomendando esse meu. Comprem o de Grudem, depois vocês vão. A leitura ela é Muito simples. não, mas é aquela leitura que empolga ou aquela leitura enfadonha? Não, muito empolgante, muito empolgante. Grudem é demais. Eu sou. Um problema com isso, porque Não, a vida é muito curta para ser pequena, para a gente perder a vida lendo. Por exemplo, Carson. Dificilmente eu leio um livro de Carson. Ele explica tantos detalhes, pormenores. Tem gente que gosta, não é o meu caso. Eu gosto de uma coisa mais prática. Não, Grudem, eu sou muito balão dele. Sou muito balão dele. durante as aulas, né? Porque é bem fácil de se entender. eu gosto muito do trabalho dele. Eu tenho outros livros dele, né? Tenho outros. O meu livro, 2 livros dele estão na minha lista dos 10 preferidos. É a Sistemática, né? E o outro é o Dom de Profecia, que eu até estimulei o dono de uma editora a relançar. Nem era dele, ele comprou o direito. Eu disse, você tem que publicar esse livro, cara, porque é o Dom de Profecia, que é a tese de doutorado de Grudem, né? Tá, esse é meu livro número 3, eu acho. 3. Eu estou organizando meus 10 mais. Mas vamos lá. Tá bom. Eu vou fazer isso e vou compartilhar. Mas não. Não tem só livro de teologia não, mas a teologia é predominante. Ok. Então, porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano, né? Nós acabamos de ver isso. 6. Jesus será um homem para sempre, tá? Então, Jesus permanece como o formato humano de um homem no céu ainda hoje, tá bom? Ele era como um homem, que era um homem, tá? Ele não casou, não teve relações sexuais com ninguém, tá? Porque ele é Deus. Então não faz sentido Deus se relacionar sexualmente com a criação, né? Sempre aparece na época da Páscoa, naqueles canais History Channel, National Geographic e esses canais assim, Jesus segundo o Evangelho de São Joaquim. Jesus casou-se com Maria Madalena. Jesus fez isso e fez aquilo. Mas eles nunca explicam a Bíblia. É o dia todo na época da Páscoa. Jesus, não, porque uma vez Jesus pegou um barco e veio para os Estados Unidos. Os mormons dizem isso, né? Sabem, né? Que os mormons dizem que quando Jesus ressuscitou, naqueles 40 dias que ele estava discipulando os discípulos, ele veio aos Estados Unidos e fundou os mormons. É aquela, a mesma coisa que os valores. As seitas, um local como seita, Certo. são lógicos. São irracionais, são irracionais. Depois de cada você observa como é que eles chegaram a essa conclusão. Tamanho fé. Nem Spielberg, né? Nem Spielberg.
Outra coisa, o texto de Atos 1:11 que é mencionado aí, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu verá do modo como o viste subir. Ou seja, quando Jesus subiu com corpo glorificado, mas em formato humano masculino. E ele é visto em Apocalipse assim também. Ele também é visto como um cordeiro e tal, mas é um eufemismo, né? Então ele permanecerá eternamente assim, em formato humano no céu. Tá bom? Alguma questão? Vamos lá, vamos seguir. Eu não pretendo ir até 10 horas hoje não, tá bom? Eu estou esperando minha esposa chegar e a gente finaliza. Ela sabe que o Senhor vai até 3 horas, não sabe? Ela sabe, ela está vendo aí. Vamos para a segunda questão. Vimos sobre a humanidade de Jesus e agora vamos ver a divindade. Existem alegações bíblicas diretas sobre a divindade de Jesus. A palavra Theos, que é a palavra Deus, é atribuída a Cristo, tá? Ele é chamado sempre de Senhor no Novo Testamento. Nós vimos isso também quando nós vimos sobretudo na doutrina, na aula sobre a Trindade, né? O Novo Testamento fala Deus é Deus Pai, Espírito Santo é Espírito Santo, ele nem tem nome, né? Ele é chamado às vezes de Consolador e tal, mas não é propriamente o nome dele. E Jesus é chamado de Senhor, tá bom? Ele é o Deus. A palavra Kyrios, Senhor, atribuída a Cristo, tá? É um título que no Antigo Testamento é atribuído a Deus Pai. Mesmo na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, né? Que é uma farsa, é um lixo aquela tradução, nem o nome dos tradutores tem um nome lá, Comissão de Tradução, ou Comissão de Tradutores, não lembro como é que tá. Quem é a comissão? É um programa de computador? Quem forma essa comissão? Eu quero saber, se eu quiser mandar um e-mail para o cabo, pode mandar? Não pode. Na minha Bíblia, Almeida 21 tem um nome, fulano de tal fez isso, fulano de tal revisou o estilo, fulano de tal revisão exegética. Se eu quiser contestar, eu mando e-mail para o cara, ligo, ou no congresso eu posso encontrar e conversar com ele. Irmão, esse texto aqui assim está mal traduzido. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová eles não permitem isso. Mais uma vez, as religiões mais uma demonstração de que as religiões têm medo do confronto, têm medo, elas escondem informações. É o ocultismo. No entanto, Deus nos deu a sua palavra em formato escrito para evitar o ocultismo. Ok, eu tenho diploma superior ao que vocês têm no momento, por isso eu estou ensinando a vocês. Mas o material com o qual eu estou dando aula, vocês também têm o mesmo material. E vocês têm a mesma Bíblia que eu uso também. Acesso à mesma Bíblia. Se eu falar alguma coisa que não estiver correta, vocês podem me contestar. Na prova que vocês acabaram de fazer, se eu tivesse corrigido uma coisa, dizendo que estava errado, vocês sabendo que estavam certos, vocês podiam dizer, não, está errado. A sua resposta é que está errada. Entendeu? Nós somos aqui co-iguais. Tá bom? Nessas religiões supostamente cristãs não acontece isso. Aquele que questiona a autoridade do ancião, que é o equivalente ao pastor no salão do reino, ele é expulso. Não se pode contestar a interpretação que os anciãos dão da Bíblia, é a interpretação final, é uma espécie de papado. E o corpo governante são as autoridades mundiais, que ficam nos Estados Unidos. É quem decide tudo. Que conversa é essa? Eu costumo dizer que eu sei ler. É pior. É pior lá, eles são mais rígidos, tá? Ok. Aqui, letra C. Outras fortes alegações da divindade. Jesus diz de maneira implícita, né? Que é Deus. E nós podemos também comparar, gente, os atributos de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Deus no Antigo Testamento é chamado de princípio e fim. Jesus também no Antigo Testamento. Jesus no Novo Testamento é chamado de Alfa e Ômega. Deus é a verdade, Jesus também é a verdade. Deus caminha sobre as águas lá em Jó, mostrando que é um atributo da divindade. Jesus caminha sobre as águas nos evangelhos. Deus cura, Jesus também cura. Deus tem toda a autoridade, Jesus recebe toda a autoridade. Ou seja, eles são a mesma pessoa. Eles são a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho,
mas são um só Deus. São duas pessoas, mas um só Deus. Tá bom? Ok. Alguma questão? 2. Alguém lê, por favor. Sinais que Jesus possuía atributos de divindade. Tá bom. São os sinais que ele faz, os milagres. Por exemplo, no Evangelho de João, João relata 8 milagres, tá? É o Evangelho dos sinais. Os milagres em João são chamados de sinais. Pode ser que alguém, quando você disser que em João tem 8 milagres, diga assim: não, em João tem 7. Em João tem 7 sinais, 7 milagres, antes de Jesus morrer. Depois que ele ressuscita, ele ainda faz um, que é aquela pescaria, que não é aquela mesma pescaria de Lucas 5, tá? Lucas 5 é quando ele chama Pedro, é no começo do ministério dele. Lembra? Ele joga a rede, ele entra no barco de Pedro, ele prega do barco de Pedro, depois ele diz que vai pescar. E eles pescam, né? Ali é no primeiro ano do ministério de Jesus. João capítulo 20, quando Jesus faz a mesma coisa, aliás, 21, é outro episódio. É depois da ressurreição, ok? Então, são 8 milagres por causa disso. São 7 sinais antes da ressurreição, né? O primeiro milagre de Jesus, qual foi? E aí ele vai mais 6 sinais. Os milagres são chamados de sinais em João, porque um sinal é aquilo que aponta para uma realidade mais importante. Nós vamos no trânsito e aí tem um semáforo que nós chamamos de sinal, com as 3 luzes, né? Verde, amarelo e vermelho. Aquelas luzes não significam a autoridade delas, ou a mensagem final não são as luzes, mas é o perigo de vida que a gente corre, da nossa vida, da vida de outros. Então, quando está verde, se sinaliza que nós podemos ir, mas verde não é a mensagem final, tá bom? E assim amarelo e assim vermelho. Os milagres de Jesus, embora tenha abençoado muita gente, não são um fim em si mesmos, apontam para algo maior do que os próprios sinais. Então, por exemplo, Jesus transformando água em vinho, este sinal aponta para a qualidade. Lembra que o vinho que ele faz é melhor do que o vinho, até o cara lá responsável pela festa reclama com o noivo, né? Diga. A gente se serve geralmente logo o melhor vinho. Como é que você deixa o melhor vinho para o final? O noivo sem saber de nada, né? Veja só, o que Jesus faz é sempre melhor, né? E assim com cada sinal do Evangelho de João, tá bom? Apontam para uma realidade maior. Senhor, capítulo 5, não precisa, João, não precisa ir lá em casa, dê uma palavra que meu servo será curado. Aponta para o espaço. Jesus não precisa estar fisicamente presente para atuar, para operar. Ele tem poder sobre todos, em qualquer lugar. E assim cada milagre de Jesus é um milagre pedagógico. Ele abençoa quem recebe o milagre, abençoa aqueles no entorno que estão sendo abençoados também, mas aponta para algo maior. Por exemplo, alguém que fique curado de uma doença terminal aqui, digamos alguém com 35 anos, que é jovem ainda, não é isso? É curado de uma doença terminal. Que maravilha! Vai viver mais. Pode até não morrer daquela doença. Pode morrer de velhice, de um acidente, enfim. Mas a realidade final é aquela cura em si? Não, porque um dia aquela pessoa vai morrer. A questão do coletor vai dar tudo lá para ele. Porque uma pessoa com 35 anos ser curada de um câncer, seja qualquer ele, eu acredito que é milagre. Sim, sim. Não tem outra Sobrenaturalmente. opção. Não tem outra opção. Eu curava com câncer com 34 anos. Sem saber, profetizei aí. Errei por um ano, né, também. Desconto aí para mim. Então, graças a Deus, eu também fui curado, eu tinha problema nos joelhos, enfim, corri o risco de eu ficar paralítico. Quando eu tinha
12, 13 anos, eu tinha que tomar remédio até os 19, 20 anos. E não tomar pancada no joelho. Eu não conseguia ajoelhar porque doía demais. Se alguém apertasse o meu joelho, como quem aperta uma mão com força, essa força aqui não é muita. Eu gritava de dor. O médico disse, não, eu jogava futebol de salão na época, ele disse que eu ia ter que jogar, se eu quisesse continuar com aquelas joelheiras de vôlei, sabe? Que é bem almofadada assim. Imagina eu chegando lá, os meninos iam todos zombar de mim. Aí eu me converti, não podia ajoelhar. E eu disse, Deus, sei que o Senhor pode me curar, queria que o Senhor me curasse. Orei. Poucos dias depois, sei lá quantos dias, um mês talvez, rapaz, será que eu estou bom? Me sentei, apertei meu joelho, apertei com força, não senti mais nenhuma dor. O outro também, nenhuma dor. Ajoelhei e nunca mais senti dor, não tomei nenhum comprimido. Eu disse à minha mãe, eu não vou tomar não esse remédio, porque Deus vai me curar. Ela ficou quieta, deixou. E Deus me curou. Isso significa que um dia a gente vai ser curado de tudo. Claro que um dia eu vou morrer, se Jesus não voltar na nossa geração. Mas um dia eu vou caminhar com joelhos perfeitos no céu. A irmã não estará mais sujeita a doença alguma, nem nós. Um dia a gente não vai mais precisar de dinheiro para pagar as contas. E nós estaremos no céu. Um dia a gente não vai mais... Quem trabalha no lugar que não gosta do emprego, não é eterno. A eternidade do cristão será com Deus, em plena alegria no céu. Nós devemos dar graças a Deus, porque um dia vai chegar o fim. Aquele emprego ali, a gente não vai mais precisar sofrer. E por aí vai, todos, assim com todos os sofrimentos dessa terra, tá bom? Ok? Isso não fazia parte das anotações, mas acredito que fazia parte do propósito divino. São sinais de que Jesus possuía atributos da divindade, tá bom? Número 3, por favor. Teria Jesus desistido de algum atributo enquanto estava na terra? A teoria da... Pode ler, do jeito que está. Essa teoria é baseada aí em Filipenses 2, né, de 5 a 7. Quer dizer o quê? Esvaziamento. E o texto lá de Filipenses diz que ele não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e tudo mais, né? Então, há um perigo na interpretação desse texto, não no texto, mas na interpretação, porque ao longo da história da igreja, nós vimos, né, que sempre houve heresias, e sempre haverá, tá? Heresias em relação às três pessoas da Trindade. E uma das heresias diz que Jesus deixou de ser Deus enquanto era homem. Essa heresia, chamada de teoria da kenosis, ela surgiu novamente na nossa época com outros nomes. Ela pode ser chamada de teologia relacional, teísmo aberto ou teologia do processo. São três nomes da mesma porcaria. Teologia do processo, vou explicar. Teologia relacional ou teísmo, com T de tatu, teísmo aberto. Vou explicar o significado de cada nomenclatura dessa, mas as três teorias aí ensinam que Jesus Cristo e que Deus, na verdade, não conhece mais o futuro. Ele abriu mão de conhecer o futuro para poder se relacionar conosco. Tá? Alguém abra ali, por favor, para a minha esposa entrar. Já vou terminar. Ele abriu mão De conhecer o futuro para se relacionar com a humanidade. Então, a teologia do processo é assim chamada porque eles dizem: Deus está em processo construindo agora o futuro conosco.
A teologia relacional é um nome que um brasileiro deu. Foi o pastor Ricardo Gondim que deu este nome. Porque eles dizem que Deus, para se relacionar conosco, abriu mão dos seus atributos. Então Deus não conhece mais o amanhã, Deus não conhece o futuro, Deus não pode evitar o mal que vai acontecer amanhã, alguma tragédia. Esses atentados que tem havido na Europa, na opinião de Gondim e dos seus seguidores, falsos profetas, Deus não sabia, Deus não tinha como fazer nada. E teísmo aberto, a ideia sobre Deus, o teísmo, está aberto, porque nem Deus sabe o que vai acontecer. Vejam que é a mesma heresia com outros nomes, né? E eles acabam aplicando isso a Jesus Cristo também. Essas heresias são em relação a Deus Pai, mas acaba sendo também em relação a Jesus Cristo. Eu não acreditei no que eu vi, por isso eu fiz uma conta no Twitter há alguns anos, a qual eu não uso mais, porque Ricardo Gondim era um pastor de muito renome aqui no país. Ele é de Fortaleza, mas mora em São Paulo, acho que é em São Paulo, e ele pregava muito bem, muito eloquente, da igreja Assembleia de Deus Bethesda, tá? Em Fortaleza tem muita Assembleia de Deus Bethesda. Eu conheci algumas pessoas de lá, gente boa, servo de Deus, tá? E uma vez num no primeiro congresso nordestino de missões, que foi em Caruaru, acho que em 89, se não me falha a memória, eu vi os vídeos, né? Dr. Shed disse assim, depois de ouvir Ricardo Gondim pregar: eu daria um braço para pregar como Ricardo Gondim. Eu nunca vi Dr. Shed fazer um elogio desse a outra pessoa. E aí, o comentário que eu ouvi foi o seguinte: lembram do tsunami, dezembro de 2004, 24 de dezembro, ou foi 25 de dezembro, não foi na Tailândia não, bem, foi ali na Ásia, Indonésia, obrigado. Um grupo de cristãos pediu liberdade religiosa para celebrar o Natal, e os muçulmanos disseram: querem celebrar a festa do Deus de vocês? Saiam daqui, vão para as montanhas. E o tsunami não pegou eles, né? Ricardo Gondim tuitou o seguinte, com essas palavras, tá? Um Deus que sabe previamente da existência do mal e não faz nada para evitá-lo é o demônio. Ele blasfemou ou não blasfemou? Eu não acreditei. Aí eu abri uma conta no Twitter para ver o Twitter dele, se ele tinha realmente escrito isso. E exatamente assim ele escreveu. É a teologia, é a consequência da teologia relacional. É melhor pedir ajuda a vocês do que ao Deus que eles pregam. Porque vocês podem fazer algo por mim, mas se eu orar, quem é que vai me responder? Como Jesus ensinou: Pai, livra-nos do mal. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Tá? Então, na verdade, o texto de Filipenses 2, que é um texto difícil de interpretar, não significa dizer que Deus... Sim, eles dizem então, por exemplo, Gondim, que Deus abriu mão dos seus principais atributos para poder se relacionar conosco. No entanto, o maior dos atributos de Deus é o amor. É um argumento meio que tiro nos pés, né? E Deus, o atributo dele é o amor, está acima de tudo, porque ele ama a gente, então ele não vai fazer mal nenhum, tá? Então... Mas eu não perguntei. E o Shed, depois que eu usei isso? A Shed chamou de herege. Isso foi muitos anos depois, né? Eu vi Shed falar, e ele disse assim... na época realmente ele pregava muito bem, e é muito eloquente. Shed não era, né? Tão eloquente assim, mas o Shed foi o maior pregador que eu já vi na vida. Eu nunca vi, particularmente, né? O pregador que eu mais gosto de ouvir é Shed. Ainda ouço ele, os vídeos dele e tal. Já vi Shed dizer o seguinte, porque já vi Shed criticar Gondim, porque Gondim publicou textos assim no blog dele, parecia um adolescente, um senhor de 60 e tantos anos, saindo um monte de porcaria na internet. Aí, como o pessoal começou a bater nele, aí ele foi e apagou do site e disse que nunca tinha escrito aquilo. Eu tenho no meu computador, devo ter aqui ainda, não sei se ainda tem, mas na época eu tinha. Shed disse assim:
Gondim disse que escreveu, eu tenho impresso na minha casa. Eu disse, eu também tenho. Além de herege, covarde. É uma das características dos falsos profetas, são covardes, né? Diga. Ainda lembra? Oh, meu Deus, tá bom. Sobre o amor ser o maior dos atributos. Acho que era isso sobre isso que você ia falar, não? Ok, se lembrar pode falar. Então, o texto de Filipenses que fala sobre a atitude de Jesus e assumir a forma de servo, o fato de Jesus ter... Diga. Porque assim, as pessoas tendem a mostrar Deus como Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas esquecem que também é fogo consumidor, que ele é justiça. Isso. As pessoas chegam a dizer assim, quando você é crente, eu ouvi muitas pessoas dizendo, você não vai saber mais. Como assim? É algo sobrenatural? Alguém chegava a dizer isso antes de ser crente. Vai ser colocado numa bolha, né? É uma bolha, você não vive mais, é tudo sobrenatural. E aí, quando eu converti, eu comecei a entender, já no início mesmo, poucos dias de crente, né, que eu fui muito bem recebida na igreja, eu tenho como característica na minha conversão. E o que aconteceu? Eu disse, puxa, ele continua sendo, eu continuo sendo a mesma alegria, eu não tenho um poder sobrenatural, não, mas eu tenho uma diferença que é o Espírito de Deus que veio em mim. E Deus ele continua sendo o mesmo, do mesmo jeito que ele ama, mas ele é justo com a palavra dele. Ele é fiel ao que ele diz. Então, se tem pecado, então você vai ser, tudo tem uma causa e uma consequência. O problema é que as pessoas hoje tentam só ver a questão de que Deus é amor, que Deus cura. Por exemplo, hoje se pega muito a questão da prosperidade, né? Você por aí nas igrejas. É só prosperidade. Tá, Deus é realmente o dono do ouro e da prata, mas Deus não é só isso. Não. Nem prometeu riqueza a ninguém. E nem prometeu riqueza a ninguém, pelo contrário. No mundo tereis aflições. Ele, o trabalhador de seu salário, ou seja, você Isso. tem que trabalhar, você tem que se esforçar para fazer. Isso. Não vai ter uma árvore no dinheiro. Um amigo meu escreveu assim no Facebook, meu amigo Lucas Martins. Está registrado, né? Porque vai para o YouTube. Para ele não me processar por plágio, né? Né, Lucas? A Bíblia não diz pare de sofrer, diz pare de pecar. Né? Inclusive inventando mentiras sobre a Bíblia. Isso é conversa de quem não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe como é. O Salmo 23, a tradução literal do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor, vírgula, não me faltará. Quem não vai nos faltar é Deus. Né? É traduzido como nada me faltará, e a NVI traduziu como de nada terei falta, porque Deus é tão presente na nossa vida que a gente não vai sentir nem falta do que a gente não tem. Então, Deus é quem não vai nos faltar. Pode faltar alegria até, pode faltar bens, comida, pode faltar cobertor, como faltou para Paulo. Não faltou chicotada na vida de Paulo, né? Segundo aos Coríntios 11, ele mostra isso. Não faltou naufrágio, não faltou calúnia, não faltaram calúnias. Nada disso faltou, né? Deus também não faltou. Tá bom? Bem, o texto de Filipenses mostra o seguinte, para encerrar, que Jesus Cristo, ele se humilhou em assumir uma forma humana. Essa é a questão. Então, quando Jesus se torna um ser humano, através do parto, nascimento virginal, como nós vimos no começo da aula de hoje, isso já é muito humilhante para ele, porque ele é Deus, sendo corporalmente limitado agora, corporalmente, porque ele se uniu à natureza humana, e a natureza humana essencialmente não é pecaminosa. Deus criou o homem perfeito, sem pecado. Então isso já é uma limitação e uma humilhação para Cristo, tá? Para Deus, se tornar ser humano. Outra coisa, ele abriu mão, e é diferente Deus abrir mão do que nós abrimos mão. Ah, meu Deus, eu quero abrir mão de tudo que eu sou, tudo que eu tenho. De quê? Se a gente não é nada, nem ninguém, a gente não tem nada. O testemunho de Jó diz isso: nu saí do ventre de minha mãe,
Nu voltarei para lá, voltarei para o lugar onde não existirei mais, o corpo não existirá mais. Então, Jesus sim tinha do que abrir mão. Nós não temos. A única coisa que a gente tem que devemos abrir mão é dos nossos pecados. A Bíblia diz isso, né? Não fique reclamando. Você quer reclamar de alguma coisa? Reclame dos seus próprios pecados. A única coisa que a gente pode reclamar é dos nossos pecados. Meu Deus, como eu sou ruim, como eu não presto, como eu só faço o que não... Paulo fez isso, né, em Romanos 7. Olha, eu quero fazer o bem toda hora, mas não consigo não, só faço o que não presta. Foi o que Paulo escreveu. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo escreveu assim: fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Paulo se considerava o principal dos pecadores, o que nós não deveríamos nos considerar? Muito abaixo disso. É porque Paulo passou, Paulo iniciou durante o período de ministério dele, foram senhoras experiências. Gente, para a gente concluir, seria a doutrina da encarnação compreensível hoje? Sim, com certeza. Por que é necessária a divindade de Jesus? Porque Jesus mostra isso, a Bíblia mostra isso. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele seria o maior mentiroso da história. Ele teria ensinado idolatria em Israel, ele teria aceitado a adoração sem ser Deus, ele teria ludibriado os apóstolos. Lembram que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu? Na Bíblia das Testemunhas de Jeová também diz isso, tá? Lá em João 20, acho que é 20 e 18, né? Então, que Deus nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês durante essa matéria. E estaremos juntos, né? Semana que vem de novo aí para Quer dizer que essa terminou. essa finish. Aí Tá bom? agora você- Hermenêutica. Deus abençoe. Boa noite, boa semana.